Muito bom dia, tá começando o Refil. E aí, como é que estão as coisas por aí nessa sua quinta-feira? Hoje é dia 25 de setembro de 2025, eu sou o Arthur Gubert e no programa de hoje a gente vai falar sobre quanto está custando o American Dream. O USA Today fez um levantamento e botou em números quanto é que está custando viver o sonho americano, a gente vai falar disso. Também tem o inesperado benefício da proibição dos celulares em escolas. Conectado nesse assunto, qual é o problema de você usar o seu smartphone perto das crianças? E para fechar, a gente vai falar sobre como o álcool ajuda a aprender línguas estrangeiras e também sobre por que é que casar virou um luxo. O Refil é a sua revista diária para você acordar cheio de assunto. Mas antes, deixa eu fazer o refil do meu café. Já sabe, né? O meu café é All Brewder. Sim, microlote, delícia, né? Depois que tu entra nessa aí, tu não toma mais café comum, não. E você pode receber na porta da sua casa, que nem eu faço aqui. Basta acessar o link que tá aí na descrição do episódio, tanto no YouTube, quanto no Spotify, quanto no Apple Podcasts também. E com o cupom REFIL exclusivo para ouvintes aqui do programa, você tem direito a um desconto aí na sua assinatura de cafés da All Brewder, beleza? E aí, rapaziada, boa quinta-feira, né? Vambora, tá quase lá, tem mais um dia só. Eu desejo que o seu dia seja incrível e que você tenha algo a acrescentar nas conversas das suas rodas de amigo depois de escutar o Refil. Tipo essa daqui, ó. Vamos lá, o sonho americano, né? O American Dream, aquela visão de filme da casinha, da cerquinha branca, dos filhos brincando no jardim, né? Acontece que o sonho americano já não cabe mais no bolso de quem sonha. Segundo um estudo da Investopedia, para alcançar esse pacote clássico aí de casinha própria, com a cerquinha branca, filhos, um carro do ano, férias todos os anos e uma aposentadoria tranquila, é preciso desembolsar cerca de 5 milhões de dólares ao longo da vida. Só a aposentadoria aí vai te levar a 1,6 milhão. E a casa, quase outro milhão. Os carros, mais 900 mil. E criar 2 filhos com faculdade incluída, soma mais 900 mil dólares, né? Na ponta do lápis, o custo do sonho americano ultrapassa muito a renda. Porque um americano com diploma universitário ganha, em média, 2,8 milhões de dólares na carreira inteira. Então, assim, a conta não tá fechando. E o que parece problema deles, porque, né, o American Dream é o American Dream. But we also have the Brazilian Dream, porque aqui no Brasil o espelho é bem parecido. O sonho equivalente, né, de casa própria, filhos formados, carro zero, plano de saúde, férias, aposentadoria digna, também se distancia do brasileiro normal. Vamos lá. A casa própria virou uma dívida de 30 anos. A educação superior, embora pública, né, em alguns casos, exige, no mínimo, dedicação, escola particular, cursinho. Aí fica difícil, né? O carro zero tá cada vez mais difícil no nosso país também. Os preços saltaram quase 40% em apenas 5 anos. E a aposentadoria, dependendo de um INSS cada vez mais pressionado, meu irmão, aí sim não vai rolar. Enquanto isso, a renda média do trabalhador brasileiro mal passa de R$ 2.900 por mês. Nos Estados Unidos, eles falam de custo do sonho. Aqui talvez o mais honesto seja falar em renegociação do sonho, né? Trocar o carro zero por um seminovo, trocar a casa própria por uma vida de aluguel, trocar a faculdade particular por um curso técnico, trocar as férias do exterior por alguns dias no litoral do Rio Grande do Sul, com bastante sol, vento e aquele mar chocolatão. Porque vamos lá, né? Não vai ser o desejo que a gente quer, né? Vai ser uma versão parcelada, adaptada à realidade do Brasil. Claro que tem os outliers, né? Essas pessoas que ganham milhões e podem bancar essa vida literalmente de sonhos. Mas o contraste mostra que o que está em crise não é só a economia, é a própria ideia de prosperidade, né? Porque vamos lá, acho que junto com a ressignificação da nossa impressão da realidade a partir da revolução digital, do mundo hiperconectado, também há uma
né, ressignificação do que é a felicidade que a gente almeja pro futuro. Isso tudo mudou, né? Os artigos de luxo de hoje já são cafona pra muita gente. Aqueles destinos de férias que todo mundo tinha vontade de fazer também já são sinônimo de pouca cultura para alguns grupos com muito dinheiro. Então, a gente vai ressignificando tudo a partir da comparação. Porque para quem tem dinheiro de verdade, isso tudo que a classe média hoje consegue conquistar em termos de marca de roupa, marca de carro, viagens para Gramado, para Balneário Camboriú, virou mico entre quem tem dinheiro. Porque o luxo mesmo é aquele que só você consegue ter. E quando a classe média se aproxima do que você já tem, tá na hora de encontrar luxo em outro lugar. Então, o Zeitgeist, o espírito dessa geração de magnatas, é bem menos parecido com o que a gente tem capacidade de adquirir. Uma notícia inesperada veio das escolas americanas. Depois da proibição dos usos de smartphones, as bibliotecas viram um salto nas retiradas de livros. Olha que legal! Numa escola lá no estado de Kentucky, nos primeiros 17 dias de aula, os alunos pegaram mais de 1.200 livros. Quase metade de tudo que foi emprestado no ano anterior inteiro. Em outras escolas ali da mesma região, a participação dos alunos na biblioteca escolar dobrou. Esse dado apareceu no mesmo dia em que saiu outro que é bem menos animador, né? As habilidades de leitura dos estudantes do último ano do ensino médio atingiram o pior nível da série histórica. Segundo a avaliação lá dos Estados Unidos, né? Cerca de 1/3 dos alunos não dominam o básico da leitura, que na prática dificulta tudo na vida, né, velho? Você ser capaz de interpretar um texto de uma prova, você ser capaz de interpretar um texto de uma entrevista de emprego, orientações básicas. E no Brasil, o cenário é bem parecido e talvez até mais grave nesse sentido, tá? O SAEB, que é a principal avaliação nacional, mostrou que apenas, veja bem, apenas 5% dos alunos do 9º ano atingem o nível adequado de leitura. E o ranking nacional de educação colocou o Brasil em um péssimo nível com relação à compreensão, né, dessa leitura. Então, assim, pouca gente consegue ler adequadamente e menos gente ainda consegue interpretar. E a surpresa, que não é surpreendente, é que os índices relacionados à compreensão de texto começaram a piorar a partir dos anos 2010, que é emblemático, porque é a partir dali, de 2010, 11, né, um pouquinho de 12 também, que o smartphone entra no cenário e se populariza entre as famílias do nosso país. O curioso é que essa queda na compreensão da leitura não atinge todo mundo do mesmo jeito. Os alunos do topo, né, os nerdolas, os que se dão bem, seguem estáveis. Quem despenca são exatamente aqueles que já têm dificuldade na escola, seja por comportamento, desatenção ou por desempenho mesmo, por dificuldade de aprender. E não é só questão de renda ou escolaridade dos pais. O grupo com pior desempenho inclui muitos jovens de famílias com ensino superior e renda alta, ou seja, o problema atravessa perfis. No entanto, tal qual nos Estados Unidos, aqui no Brasil, a partir da proibição de smartphones nas escolas, as crianças correram para onde? Para as bibliotecas. Porque assim, enquanto as marcas mais profundas ainda não chegam, a regra simples de proibir o telefone em ambiente escolar tem gerado efeitos colaterais positivos. Porque sem o celular no bolso durante 8 horas por dia, sobra tédio. E tédio empurra para ação. Vai praticar esporte, né? Vai conversar com os brother. Ou vai, como a gente está contando aqui nesse assunto, para a biblioteca. Isso é muito legal. Eu tenho conversado com alguns pais, inclusive participei recentemente da gravação de um episódio do canal Ser Pai, aonde o efeito de tirar o telefone de uma criança que já tá viciadinha ali nas telas é meio que imediato. Ele vai gritar, vai fazer birra durante um dia, 2, mas depois você recebe outro filho de presente. Um muito mais interessado no mundo e muito mais engajado nas conversas. Então, ó, já sabe, né? Tela não é pra criança. De jeito nenhum. Ainda nesse assunto, ó, um estudo recente
mostrou uma coisa que muitos pais, né, muitos adultos que cuidam de crianças, convivem com crianças, já desconfiavam, porque quando a gente passa tempo com nossos filhos pequenos, com nossos netos, com nossos priminhos, né, sobrinhos, cada olhar, cada sorriso, cada resposta tem um peso enorme no desenvolvimento deles. Só que, quando nesse meio tempo entra celular, a TV, o computador, essa conexão pode se quebrar e até afetar de forma sutil, mas bem real, a aprendizagem e o crescimento da criança. Os pesquisadores chamam isso de technoference, que é uma mistura das palavras technology e interference, né? Tecnologia e interferência. É quando a tecnologia interfere nas interações mais simples do dia a dia. É tipo quando você tá com o seu filho brincando ali no tapete, enquanto você usa o telefone, né? É quase imperceptível pra gente, mas eles estão percebendo que há uma barreira de relacionamento entre você e eles naquele momento. E o efeito não é imediato e não é catastrófico, mas quando a gente repete muitas vezes esse comportamento, ele vai deixar marcas. Crianças cujos pais se distraem com frequência tendem a apresentar desempenho abaixo da média em atividades que exigem atenção e raciocínio. Também aparecem mais birras, mais agitação, mais retraimento e, para completar, esses pequenos acabam passando mais tempo nas telas, entrando num ciclo de menos conversa, menos brincadeira e menos vínculo direto. Isso não significa que olhar o celular de vez em quando, né, vai prejudicar o teu filho. O alerta é para quando esse hábito vira rotina dos adultos. Nessas situações, a criança pode sentir que precisa disputar a atenção, né? O vínculo de apego, que é a base da segurança emocional. Isso tudo vai ficando mais frágil. Vale então criar momentos sagrados de desconexão. A hora da refeição é hora da refeição, sem telefone. A hora do banho é a hora do banho, a hora da brincadeira é a hora da brincadeira, a leitura antes de dormir. Se for preciso checar o celular, explica rapidamente, né? Papai vai mexer aqui, mas é só porque o papai precisa, mas já vou voltar. E aí volta, retoma o contato quanto antes. Esses pequenos gestos vão garantindo que a criança se sinta vista, né? Se sinta ouvida. E é nessa presença que se fortalece o desenvolvimento emocional, social e cognitivo dessa molecada. Então, nova palavra aí para ter em mente: technoference, interferência da tecnologia. Casar, meus amigos, virou luxo. O matrimônio está cada vez mais restrito às classes mais altas. Como assim, né, velho? Antes era visto como ponto de partida para construir uma vida a dois. Algo comum na entrada da vida adulta. E agora, casar passou a ser o que os pesquisadores chamam de capstone model, que é um símbolo de status reservado a quem já conquistou estabilidade financeira, casa própria e carreira consolidada. A lógica é clara: primeiro o trabalho e depois o casamento. Velho, tá rolando isso aí mesmo, tá? Os números confirmam uma mudança. Em 2024, a idade média do primeiro casamento chegou a 30 anos entre homens e 29 entre mulheres, contra 28 e 26 em 2008, ou seja, já estamos casando mais tarde. O padrão atrasa a vida conjugal, mas, segundo especialistas, também reduz os divórcios. O problema é que esse modelo afasta jovens de baixa renda, que passam a enxergar casamento como uma coisa que não é para eles. Vamos olhar para o Brasil? Segundo o IBGE, aqui no nosso país foram registrados em 2010 mais de 1 milhão de casamentos formais. Em 2022, ou seja, 12 anos depois, esse número caiu para cerca de 900 mil, mesmo com uma população maior. Ou seja, proporcionalmente, estamos casando menos. O que cresce, em contrapartida, são as uniões informais. Esse mesmo censo de 2022 revelou que mais da metade das famílias brasileiras já vivem em união estável, mas sem papel assinado no cartório. Para muitos, casar no civil ou no religioso se tornou dispensável. Afinal, a festa pesa no bolso. Em tempo de crise econômica, o romantismo cede espaço ao pragmatismo.
Casamento também virou um marcador de desigualdade social no Brasil. Para uns, é sinal de conquista. Para outros, um luxo fora de alcance. Então, assim, no final do dia, é uma festa pra gastar dinheiro. Porque, cara, é caro demais. E não tem nada a ver com constituir família, né? Você pode estar aí com a sua família prontinha, você pode estar aí com os seus filhos fazendo parte já dessa rotina e não ter rolado nenhum papel, né? Nenhuma igreja. Eu, por exemplo, tô aqui, ó, as minhas filhas ainda dormem. Apesar de ser cedinho, estão aqui as pequenas, ó, na babá eletrônica, nanando. E aqui não tem papel e aqui não tem igreja. Mas tem muito amor, que é o que acaba definindo de fato uma família nos tempos atuais. Para fechar, essa daqui é magnífica, porque é uma daquelas confirmações que a ciência faz de algo que todo mundo já sabia. Mas validar o conhecimento popular é muito legal. A ciência às vezes se diverte, né? Tanto que existe até um prêmio para isso, que é o Ig Nobel. Ig Nobel, né? Ig Nobel. Que é entregue todo ano para pesquisas que fazem rir, que são divertidas, mas que têm um fundo científico comprovado. E a edição desse ano premiou um estudo com um nome sugestivo, Dutch Courage, que é um termo em inglês que se traduz literalmente como coragem líquida. Esse trabalho, feito de maneira séria, de maneira empírica, respeitando os ritos das pesquisas científicas, testou se beber um pouquinho de álcool ajudaria a falar melhor uma língua estrangeira. 50 alemães que estavam aprendendo holandês participaram do experimento. Metade tomou uma dosezinha de leve ali no álcool e a outra metade ficou só no suco. Depois, todos tiveram que conversar em holandês com avaliadores holandeses para ver se eles estavam falando certo. E o resultado? Quem bebeu álcool se saiu melhor na pronúncia. Olha que maravilha isso, velho! A explicação é simples. O álcool, né, em doses pequenas, reduz a inibição. E quem não trava, fala com mais naturalidade. Mas os próprios cientistas deixam alerta, tá? Isso aí não é incentivo para encher a cara. Não é para sair tomando trago. Essa pesquisa usou quantidades mínimas e controladas. Passou disso, os efeitos são o contrário. Memória, coordenação, essas coisas aí tudo vão pro espaço, né? Ou pro space, caso você esteja aprendendo inglês. A moral da história é que até um mito de boteco pode virar ciência séria e render prêmio internacional. No fim, o estudo mostra mais sobre como o medo de errar pesa na hora de se comunicar do que sobre qualquer truque milagroso. Porque assim, quando me perguntam sobre aprender inglês, eu digo, mano, tu precisa viver o idioma. Eu aprendi a minha fluência estando fora do Brasil e não tendo ajuda. Ou seja, a vergonha não é uma opção, você vai passar. Então, meu amigo, minha amiga, quem sabe, na próxima viagem ou na próxima vez que você for falar outro idioma, shotzinho de tequila, né? Só pra dar aquela aliviada, aquela regulada na lenta. Porque sem vergonha a gente vai. Agora, se ficar preocupado com o julgamento dos outros, aí, meu irmão, tu não fala nem o português direito. Refil também é cultura científica no meio do seu dia. O programa de hoje vai ficando por aqui. Já sabe, né? Se você é um ouvinte corriqueiro desse programa, de segunda a sexta, às 6 da manhã, estamos aqui no Spotify, no YouTube, no Apple Podcasts. No YouTube a gente tá em vídeo, tá? Até te convido um dia a assistir na TV da sua sala aí, porque a imagem é boa, em Full HD, e você ainda me ajuda, né? Porque se inscrevendo lá no canal, ativando o sininho, aquela palhaçada toda, tem ali um espilinha, né? Pra ajudar o projeto a sobreviver. No Spotify também, tá? Eu não tenho nada contra, você escolhe onde quer ouvir, eu só quero que você escute, do jeito mais fácil que for. Mas ali no Spotify, você não me dá dinheiro, mas você segue, né? Indica pros outros, dá uma nota. Então, por favor, mantenha aí a parceria com o seu amigo Arthur Gubert, porque amanhã, sexta-feira, quero ver todo mundo aqui de novo pro Sextou do Refil. Agora, a gente vai pro dia com muito mais história pra contar.